Boa tarde, amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso encontro, o nosso bate-papo, que vai rapidamente se tornar uma tradição no nosso partido. É uma satisfação enorme, uma alegria muito grande eu poder fazer esse live com várias pessoas que têm se notabilizado na política, no nosso partido, na vida do país como um todo. E eu espero que essas conversas possam efetivamente gerar mais informações para todos nós e firmar o Partido Social Liberal, como uma alternativa viável para o nosso país. Eu, na semana passada, conversei aqui longamente com o nosso presidente nacional, deputado Luciano Bivar, e vamos estar trazendo periodicamente, a cada semana, toda quinta-feira, eventualmente podemos até fazer esta live 2 vezes por semana, vamos estar trazendo pessoas que tenham muito a contribuir para o nosso país, para conversar sobre os principais problemas que nós estamos enfrentando, perspectivas, mas, sobretudo, fazer também com que a gente possa consolidar uma visão de mundo dentro do PSL, capaz de unificar o nosso discurso, fazer com que o partido seja capaz de realizar aquilo que nós pretendemos que seja o nosso país. A Fundação Índigo, que muito em breve vai passar a ser chamada Fundação Futuro, ela tem vários projetos, e um deles é um projeto que se chama O Brasil que Queremos e que Podemos Construir. E aí nós vamos definir quais são os principais aspectos, os principais setores, as principais áreas da economia, da vida social, da vida cultural até brasileira, que precisariam receber apoio do nosso partido a fim de transformá-los, esses sonhos e esses desejos, em realidade. Eu estou aguardando a senadora Soraya entrar, pedir a solicitação. E o meu projeto, hoje eu gostaria muito de receber 2 pessoas muito importantes no PSL, que é a senadora Soraya, senadora pelo Mato Grosso do Sul, e o deputado Júnior Bozella, que é o deputado por São Paulo e que é inclusive o presidente regional, o presidente estadual do partido. Enquanto nós aguardamos os 2 para entrarem, nós podemos avançar um pouquinho em alguns temas aqui que nós vamos estar abordando hoje. Infelizmente, a tecnologia do Instagram não permite nós recebermos 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas nós vamos ver se a tecnologia permite, quem sabe usando algum outro instrumento, que nós possamos ter mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Aí nós teríamos condição de ter um diálogo mais interessante, um diálogo mais vivo, não é? Com a participação de mais de uma pessoa. Mas, adiantando um pouco a nossa pauta para hoje, enquanto aguardamos a presença da senadora, eu vi hoje com grande preocupação uma reunião realizada entre o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal, e ele esteve acompanhado por um grupo grande de empresários, inclusive também pelo ministro Paulo Guedes. E o ministro Paulo Guedes deu uma notícia que nos deixou bastante preocupados, no sentido de que o país, ou a economia brasileira, poderia estar entrando em colapso. E ele está muito preocupado com esta perspectiva, de modo que isso é um tema que nós precisamos discutir com muita profundidade, né? Eu costumo dizer
que o que nós estamos vivendo é uma situação quase que de um filme de ficção científica. Jamais alguém poderia esperar que fôssemos viver uma situação como essa. Porque esta crise é uma crise completamente diferente de toda e qualquer outra crise que nós já vivemos no país. Não é? É uma crise que afeta não só a demanda, ou seja, hoje as pessoas estão em quarentena, estão perdendo emprego, estão perdendo capacidade de compra, não estão conseguindo pagar os seus impostos, os empresários não conseguem pagar salários, as famílias, não tendo renda, não conseguem consumir. Portanto, nós temos uma brutal crise do lado da demanda por bens e serviços, mas, ao mesmo tempo, é uma crise que afeta também o lado da oferta, porque o isolamento social, a quarentena, e agora se fala muito no lockdown, ou seja, o fechamento completo de toda e qualquer atividade econômica, social e tudo mais, gera também uma crise de oferta. Então nós não temos quem queira demandar e nem temos condições de produzir e de ofertar bens e serviços na economia. É uma situação absolutamente nova, uma situação assim incrivelmente inédita nas últimas décadas do mundo, nos últimos, eu diria até um século ou 2 séculos. Nunca se poderia imaginar uma situação dessa. E num caso como esse, é evidente que as medidas saneadoras ou as medidas de alívio a essa situação também terão que ser bastante radicais. Não se pode imaginar uma saída fácil para um problema como esse. Eu queria, antes de continuar essa conversa, dizer que a senadora Soraya acabou de entrar no ar. Ela pode ter tido aí alguma dificuldade de acesso, mas eu estou vendo que ela já está no ar e aqui está. Bem-vinda, senadora. Obrigada, professor. Desculpa aí o atraso, eu estava me ajeitando com a Viviane, tinha sumido o meu convite. Mas Prazer, eu estava escutando o senhor falar. Pois é, eu estava aproveitando aí para fazer um rápido panorama desta crise muito profunda que está se abatendo sobre todos nós enquanto aguardamos a sua chegada. Eu estava ouvindo, estava acompanhando. E eu estava dizendo que nós vamos fazer desses encontros uma rotina, né, semanal, onde nós vamos, inclusive, ver se temos tecnologia para ter mais de uma pessoa dialogando comigo, não pode 2, 3 pessoas, fica uma coisa mais... E na semana passada tivemos o nosso presidente nacional aqui inaugurando esta série de conversas, e hoje é com uma satisfação enorme que nós temos a nossa segunda convidada, a senadora Soraya, que dispensa apresentação para muita gente, né? Senadora jovem, dinâmica, já tive a oportunidade de conversar, de conhecê-la mais de perto. Melhor do que eu fazer uma apresentação. A internet. Se apresentasse para todos nós. Senadora, por favor. Ok, eu estou tentando ver se eu conecto pelo computador também, porque falhou a internet do senhor, pelo menos para mim, tá? Mas, enfim, vocês me avisam aqui. Bom, professor, primeiro eu quero agradecer a honra de estar nesse primeiro programa, primeira live, depois do nosso presidente Luciano Bivar. Para mim é uma gratidão enorme esse convite, a oportunidade de estar aqui discutindo, conversando sobre política e de uma forma serena, madura e acima de tudo, que explica para as pessoas o que realmente está acontecendo, porque nós estamos nos bastidores. Mas, enfim, eu vou me apresentar como o senhor pediu.
Desde 2013, eu estou envolvida com política de uma forma ativa. Eu comecei como advogada dos movimentos de rua, me pediram uma ajuda voluntária e eu fiz. Uns amigos nossos que foram protestar na inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que foi a presidente Dilma, eles foram detidos e não foi permitido que chegassem até o local. Estavam num caminhão de som e foi a primeira manifestação aqui em Campo Grande, né, desses últimos tempos. Foi lá atrás, comecinho de 2014, isso já. E aí, para a próxima manifestação, eles ficaram assim bastante revoltados, fizeram a Marcha da Mordaça. E eu entrei com um HC preventivo coletivo, algo assim bastante inusitado no mundo jurídico. E, por incrível que pareça, o juiz deu um salvo-conduto para todos os manifestantes conseguirem se manifestar, né? E foi bastante interessante essa peça jurídica minha. Rodou o Brasil. E aí eu comecei a me engajar cada vez mais. E virei uma das lideranças dos movimentos de rua, não só atuando como advogada, mas sim como membro ali, carregando bandeira, suando a camisa, adesivando carros todos os domingos no centro da cidade. E nós éramos totalmente avessos a partidos políticos e a essa questão de se candidatar, de virar político. Principalmente porque é um meio que ninguém acredita, né, nos políticos. Nós achávamos que era um mundo bastante difícil, como mas chegou um momento que nós já estávamos cansados de visitar os parlamentares aqui do Mato Grosso do Sul, ou chefes do executivo, levar as nossas pautas e simplesmente a gente só tomava um cafezinho, uma aguinha, tapinha nas costas e nada acontecia. Chega uma hora, professor, que protestar é importante e essencial. Sem dúvida. Mas também a caneta na mão, você tem que fazer mais. E, infelizmente, as pessoas não têm essa coragem de se candidatar. Eu estou vendo agora, nós estamos... Eu abri aqui no Mato Grosso do Sul, PSL, apenas para pessoas novas da sociedade, empresários, que saibam gerir uma empresa privada, né? Que possa levar os mesmos princípios, a mesma gestão. E pasme, professor, é difícil, viu? As pessoas não querem. E aí fica difícil de reclamar. Bom, mas enfim, nesse período eu conheci Jair Bolsonaro, em 2014, mais ou menos. Depois fui convidada pelo Partido Novo a vir candidata ao Senado e aquilo me acendeu uma luz. Não tinha ideia e nem esperança de ser eleita. Porém, eles me disseram o seguinte: como candidata ao Senado, você vai ter espaço para falar e para levar a nossa mensagem, né? Nós não temos fundo eleitoral, não usamos, e infelizmente é assim, e a gente tem que começar pelo menos a bater, né? Aparecer e levar essa mensagem diferente de liberalismo, da direita, de conservadorismo. Mas aí eu já tinha contato com o Jair Bolsonaro e ele, naquele período ele não tinha ainda um partido. Deu tudo certo. Eu fui acolhida pelo partido aqui, pelo então presidente e pelo coronel Davi. E deu tudo certo, eu vim a candidata. Sem também fundo eleitoral, sem absolutamente nem a cota feminina. E deu certo, né? Deu certo, eu acho. Eu costumo dizer que eu não sou uma parlamentar que tem aquele estereótipo de política. Eu não sei fazer discurso. Eu falo que... Eu decidi falar a verdade, porque eu não tinha o jeito da coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou ser eu. E fui para as rádios e fui eu. E deu certo. Muito bom. E eu quero agradecer... Senadora, olha, parabéns pela coragem, viu? Nós precisamos de gente assim, porque se há uma coisa que a gente percebe muito conversando com o povo em geral, com amigos, etc., e a senhora mencionou isso, é o descrédito que os políticos vivem no nosso país. E isso é uma lástima, porque não existe país no mundo
que seja organizado, que funcione adequadamente, que tenha rumos, sem uma classe política respeitada. E, infelizmente, a classe política brasileira perdeu o respeito. Justo, de maneira justa em alguns casos, mas de maneira também injusta em muitos outros casos. Eu fui parlamentar, eu fui deputado federal. E eu quero dizer com muita sinceridade, eu convivi com alguns deputados federais que realmente merecem esse descrédito que estão vivendo hoje. Mas, por outro lado, também conheci gente da melhor qualidade, deputados, senadores bem-intencionados, empresários, estudantes, representantes de movimentos sindicais que realmente pensam no Brasil. Esse é o seu caso, com toda certeza, e eu acho que nós vamos, através dessa conversa nossa, através do reerguimento dos nossos partidos, né, reconquistar essa confiança. O Brasil não pode viver sem uma classe política respeitada. Mas, senador, eu quero aproveitar a sua presença aqui para discutir alguns temas muito importantes. E eu estava mencionando logo no começo que esta pandemia ela está sendo uma coisa digna de filme de ficção científica. Ninguém jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Não é? As pessoas ficarem trancadas em casa, o transporte público praticamente inoperante, as fábricas fechando, o comércio fechado, as pessoas se desempregando. Como é que a senhora, e esse tem sido um debate muito intenso no Senado, né, vê o papel do setor público nisso? E eu quero dizer só muito rapidamente o seguinte: este fenômeno que nós estamos vivendo não foi causado nem pelos empresários, nem pelos trabalhadores, nem pelos estudantes, nem pelo partido de direita, nem por um partido de esquerda. Foi um ato de Deus, é um ato da natureza. É um fenômeno que afeta a todos igualmente, ou seja, é uma coisa como se fosse uma economia de guerra. E, nesse sentido, eu vejo o governo como com um papel muito importante, porque a sociedade inteira é que tem que se organizar para superar essa dificuldade. E o peso do ajuste, o custo do ajuste, não pode cair em cima do setor A, do setor B, do setor C, tem que ser igualmente dividido entre todos. Né? E aí o papel do governo é muito, muito forte. Eu acho que mesmo aqueles mais empedernidos liberais hoje reconhecem que o papel do governo é fundamental. Qual é a sua visão? A senhora acha que o governo brasileiro está agindo na medida, na extensão correta para superar essa crise? Porque eu vejo muitos países no mundo aí envolvendo 10, 15 e até 20% do PIB em planos de socorro. E a senhora tem participado. Como é que a senhora vê o governo brasileiro agindo na superação dessa crise? Olha, professor, melhor do que eu é o senhor para dizer que nós não temos nem condições de envolver mais do nosso PIB. Mas eu vejo assim, somos um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, e também fomos pegos de calças curtas nessa pandemia. As pessoas, a população entrou realmente em... Eu vejo assim, parece até que tem hora que está numa síndrome do pânico. Porque o Brasil, com essa extensão continental, a realidade aqui de Campo Grande, nós somos a capital que menos tem casos de uma métrica de, acho que 100 mil por 100 mil habitantes. Mas a gente, mesmo assim, não pode afrouxar. O que eu vejo, que é o que eu já tinha visto há muito tempo, o Brasil não tem um banco de dados unificado, nem para a criminalidade, nem os Detrans têm. Pessoa tem busca e apreensão de um carro aqui, ele está lá na Bahia, ninguém está sabendo. Nós não temos essa unificação de dados. Digo mais para o senhor, o que me deixou mais assim atônita é que quando o governo, de um modo geral, vários políticos compararam o Covid com outras epidemias, ou com essas sazonais que nós temos, que é gripe, a influenza, H1N1, dengue, que estava dentro do mesmo parâmetro. Porém, quando entrou o ministro Nelson Teike,
Nós tivemos lá no Senado uma reunião com ele, em torno de 55 senadores fizeram perguntas, e eu estava muito incomodada com essa questão, dessa comparação. E eu procurei no site do Ministério da Saúde, não encontrei nenhum dado. E aí minha assessoria entrou em contato com o Ministério da Saúde no dia dessa reunião. E nós pedimos os números, porque o primeiro dado de coronavírus, a primeira morte, foi registrada no dia 23 de janeiro. Então eu ia dar ainda 22 dias aí de crédito para as outras doenças, desde o dia 1º de janeiro. Acredite o senhor, lá na última hora, eles conseguiram arrumar para a gente um documento que misturava mortes por HIV e várias outras mortes. E eu somei lá a morte de dengue hemorrágica com dengue normal, comum. Deu desde o dia 1º, em torno de 300 e poucos casos fatais. Agora, a influenza, a gripe, o que nós tínhamos de números oficiais, números do Ministério da Saúde, 107 mortes. Nossa. Então, nós não temos comparação. Eu entendo que toda a conversa entre flexibilizar esse isolamento está em cima deste dado, que foi a conversa inicial. Então, mata muito mais do que a gripe. Não tem nem comparação o número. Até agora, este ano, tivemos 107 mortes, a não ser que esteja errado o dado oficial. E o ministro da Saúde, chegando, tinha menos de uma semana que havia tomado posse, coitado, ele estava assim. E o Brasil é um caos. Então, até o próprio presidente Bolsonaro, eu não vou culpar totalmente, porque ele pegou um país que é inacreditável. Nós ficamos chocados com a ineficiência. Um menino muito bom, que é o secretário da Pesca, o Jorge Seife, ele mostra fotos de como ele pegou o setor dele. Sem dados, sem nada. Aí quando você vê que o Ministério da Saúde não tem dados, e outro, mais importante ainda, essas doenças são de notificação obrigatória. Diferente de uma cistite, uma rinite. E aí você vê que o Brasil não tem, ou que estava escondido, eu não sei onde está no Ministério da Saúde. Aí eu fiquei muito preocupada, porque as pessoas estão tomando como base este cálculo que foi anunciado pelo governo federal. E aí não é um termo de comparação, é inédito isso. Como o senhor disse, é algo jamais imaginado. Eu acho que nós temos sim que chegar no meio termo, mas quem pode ficar em casa, tem muita gente que pode. Quem pode, na verdade, deve. Eu vejo pessoas que não precisam estar na rua, que não precisam sair, não tem necessidade, elas estão na rua, andando sem máscara à vontade. Mas, aí vai ficar difícil. Muitos dizem que esse achatamento da curva, ele efetivamente salva vidas, porque ele ajusta, né, a nossa capacidade de atendimento às pessoas afetadas pela doença ao número à demanda por tratamento médico. Mas que, no final das contas, o número de pessoas afetadas vai acabar sendo o mesmo, porque o achatamento da curva apenas alonga, né, o período no qual a pandemia chega e acaba indo embora, acaba se esvaziando. Então, me parece que as ações que estão sendo adotadas, elas salvam vidas, de fato, né? Ainda que, no final, no cômputo geral, o número de afetados pela doença, pelo Covid-19, acabe sendo o mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Mas, por outro lado, essas medidas de quarentena, de isolamento social e até de lockdown, também causam uma desaceleração econômica, desemprego, todo tipo de conflito, inclusive emocional, que também pode causar mortes. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora acha que nós estamos atingindo o equilíbrio entre esses dois objetivos? Porque também nós não podemos imaginar
prolongar demais esse distanciamento, a falta de funcionamento da economia. Como é que a senhora vê isso? Olha, quando eu vi essa semana o próprio ministro da Saúde falando que ele não descarta a hipótese de lockdown em alguns lugares, aí eu já fiquei um pouco mais assim assustada. Eu também vou confessar que eu não compreendo, professor, quando se fala que ficar em casa ou não. Se eu ficar totalmente isolada aqui na minha casa e não entrar ninguém, a impressão que eu tenho na minha cabeça, na minha razão, mas hoje em dia nem existe mais razão, né? É que eu não vou estar exposta ao vírus. Bom, mas estão dizendo também, eu já vi aqui, ó, eu já vi pesquisas que vindo de fora, o ministro o Osmar Terra, né, disse que pessoas que ficaram isoladas pegaram. Então, realmente, eu fico aí, se os médicos não se entendem, eu falo assim, eu sou leiga nesse assunto. Vamos falar de questões jurídicas, eu consigo conversar, mas fora isso, eu não sei lhe dizer, porque eu estou buscando dados o tempo inteiro e cada um fala uma coisa. Agora, a questão da economia, o senhor mais do que ninguém sabe, nós precisamos realmente chegar num ponto de equilíbrio. Eu acho que não chegamos ainda. Compreendo o nervosismo do presidente Jair Bolsonaro, porque é grave. É por isso mesmo que, a exemplo de tribunais de justiça, que certos assessores ainda podem ficar no home office, muita gente não precisa voltar para a rua. Essas pessoas que não precisam, elas devem permanecer em casa. Para que aqueles que realmente necessitam consigam ir trabalhar e movimentar a economia. Hoje tivemos industriais lá em Brasília cobrando do presidente Jair Bolsonaro. De repente, eles podem fazer troca de turnos, diminuir a produção, mas conseguir produzir. Eu entendo a necessidade, sim, de entrar num equilíbrio. O problema é que eu estou achando que as pessoas, muitas vezes, não respeitam as medidas os toques de recolher, essas coisas, e aí acabam prejudicando os demais. É verdade, é verdade. Não, aqui nós temos um problema cultural também muito sério. E quando se fala em isolamento, em lockdown, é muito difícil numa sociedade como a nossa, onde nos grandes centros urbanos, por exemplo, nós temos comunidades onde as condições de habitabilidade são péssimas. Quer dizer, isolar as pessoas quando elas estão vivendo em espaços muito pequenos, sem saneamento nem nada, não vai ter o mesmo efeito do que numa sociedade rica, por exemplo, onde esse isolamento pode produzir resultados melhores. Mas, senadora, a minha curiosidade também é saber o seguinte: será que o governo está fazendo o suficiente para superar essa crise? Será que essa discussão toda que existiu entre o governo, o Senado e o Legislativo em geral, nessa ajuda a municípios e estados, se tem que haver condicionantes ou não, se os estados têm que assumir compromissos de não dar aumento para um ou para outro para receber ajuda, será que essa é a discussão correta agora? Ou, no momento, é importante simplesmente manter o nariz acima do nível da água, injetar recursos na economia, porque é um processo de salvamento. É como se tivesse alguém afogando e a gente fala: olha, eu só jogo a boia para você salvar, se você prometer fazer isso no futuro. Será que a hora é apropriada para isso, ou agora nós temos simplesmente que superar essa dificuldade, reativar a economia e depois ir corrigindo eventuais desvios que possam ser gerados, né? Qual é a sua visão disso, senadora? Olha, eu acho que esse momento de exceção, onde você tem uma flexibilidade maior com a lei de responsabilidade fiscal, é diferente de abertura total e de anarquia. Eu vejo por parte de alguns parlamentares, eles tentaram flexibilizar além do necessário. Além do necessário. E nós estamos vendo, sim, compras superfaturadas. Tem muita coisa acontecendo. Infelizmente, no Brasil, a nossa cultura de alguns políticos, como o senhor falou no começo, é lastimável, porque tudo para eles é uma oportunidade
de ganhar mais, ainda mais quando estamos aí na iminência de uma eleição, né? Infelizmente, aqui tem acontecido e nós estamos investigando, aqui no Mato Grosso do Sul, coisas obscuras, compras de empresas estranhas. Isso existe. Então, certa contrapartida de não contratar mais cargos comissionados num estado já inchado, que já contrata acima de 50% do que pode, da sua receita, já estamos além. E liberar mais ainda, a gente sabe que pode haver, infelizmente no Brasil, esse tipo de confiança irrestrita, porque vai ser difícil demais controlar tudo isso. E é um dinheiro caro demais para todos nós, porque nós já estávamos numa situação muito complicada, tanto que o Plano Mansueto foi desenhado antes, sem pandemia. Uma ajuda para os estados que já estavam, né, numa situação econômica muito difícil. Então, eu acho assim, a gente está tendo realmente uma dificuldade de comunicação. Eu percebo uma dificuldade de comunicação do governo federal com o Congresso, principalmente quando não presta atenção. Isso é importante destacar. O Senado, eu não estou acompanhando como que estão sendo as votações na Câmara, como que eles estão votando, como está sendo o número de parlamentares votando a favor ou contra. Mas no Senado nós temos tido unanimidade em muitas votações. Olha, acho que nas todas as 2 últimas semanas, unanimidade. Agora, o senhor imagina, nesse clima tenso de guerra, a gente conseguir votar igual de A a Z, por mais que aqui no passado, antes da pandemia, derrubaram MPs, fizeram de tudo, mas neste momento, nós conseguimos ali, eu vou defender institucionalmente, nós conseguimos, eu acho que algo assim, inédito. E aí, depois que passa-se uma semana construindo um projeto de lei para apresentar um relatório, constrói daqui, puxa dali, briga com o PT, negocia com o outro partido. Aí você consegue unanimidade. Verdade. Né? E outra, essa semana foi junto com o Paulo Guedes. Foi construído junto com o governo. E aí, de repente, vem um embate do executivo. Esse pessoal olha para a gente e fala, poxa vida, né? Será que não dá para a gente melhorar essa comunicação? E nós que estamos assim a favor de todas as bandeiras do governo, eu sou aquela pessoa assim, os ministérios sabem que eu sou pau para toda obra. Em cima da hora, tudo, eu tô para ajudar, porque esses ministérios têm sido fantásticos, nossos ministros são maravilhosos e me preocupa muito em ajudar todos eles. E aí eu reconheço que o momento é difícil demais para o próprio presidente. E desenvolver... Eu entrei agora, eu estou tendo que desenvolver habilidades que eu jamais imaginei ter que desenvolver. E a população tem que entender também que ontem todo o Senado votou por unanimidade para ajudar. Então, isso é um esforço hercúleo no tipo de política que a gente tem, que a população também não reconhece, porque isso tem que ser dito. O próprio presidente, a partir do momento que votou-se por unanimidade, uma palavra de, poxa, obrigado, vocês foram rápidos, nós temos sido rápidos, nós temos trabalhado até tarde, já votamos muita coisa. Eu acho que uma palavra de agradecimento pelo esforço, porque tem que ser justo. A coisa foi antes da pandemia, eles derrubam MPs mesmo, o próprio Centrão, o próprio Centro, nem Centrão, o próprio Centro, que sempre esteve, desde o começo do governo, com espaços, vários partidos têm ministérios, derrubam MPs há muito tempo. Eu verifico isso. Isso não é novidade, o presidente da República sabe. Agora, quando nós temos um Senado, Congresso, colaborando, o Senado está colaborando até mais do que a Câmara, eu acho que tem que ser reconhecido e diminuir essa animosidade, porque
eu entendo, eu sou bastante nervosa também, mas eu tenho me controlado, professor. Mas, senadora, diga uma coisa, essa aproximação do governo agora, com vários partidos políticos, né, um retorno àquele modelo do presidencialismo de coalizão, onde alguns outros partidos também são chamados para colaborar na administração, a senhora acha que isso vai melhorar o ambiente político ou vai degradar o ambiente político, que é o que muita gente diz, que estamos voltando, digamos, à velha política que o presidente combateu durante a sua campanha, inclusive aglutinou muito apoios em torno disso, né? Qual é a sua visão disso? Olha, eu tenho uma visão bastante diferente de que isso está começando agora no governo. Uhum. Porque eu não consigo dividir, eu consigo dividir parlamentares, mas eu não consigo dividir, se o senhor conseguir me dizer, o que é centro, o que é centrão, o MDB está onde? No centro ou no centrão? O PSDB está onde? No centro ou no centrão? E digo mais para o senhor, desde o primeiro dia, partidos têm ministérios. Só o DEM tinha 4 ministérios e os presidentes das 2 casas. E isso foi articulado em nome da governabilidade. Mas lá no começo. Por isso, eu acredito até que essas pessoas não se mantiveram agora, justamente por isso. Porque combinaram de ajudar o governo, de votar, e derrubaram e atrapalharam dentro do parlamento. Mas dizer que nunca houve essa política de coalizão, esse governo de coalizão, é difícil, porque no meio de 20 e tantos ministérios, mais de 120 mil cargos comissionados, cargos federais. O presidente começou bem porque já estava construindo. O que eu não acho legal é dizer que nunca houve. E não é errado. Eu acho que errado é corrupção. Eu já disse isso ao presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa é corrupção. Outra coisa é dar espaço aos aliados. Não é tomar lá da cá. É espaço. Não tem Porém, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas, porém, se esses partidos não estão colaborando, aí você tira o espaço. E aí você vai mudar, porque você precisa construir a governabilidade. É impossível com um partido, um governo que tinha no nosso PSL 52 deputados e 4 senadores, como que ele ia preencher tudo isso? Precisa de mais votos. Então, eu não vejo esse pecado. Eu vejo o pecado em dizer que isso, de repente, é um pecado, quando isso está desde o começo, isso é natural. Eu acho assim que se qualquer um que entrasse hoje precisaria construir uma base com partidos que têm afinidade. Perfeito. Agora, quando não se tem afinidade, aí muda de conversa. Porque até hoje a maioria dos cargos federais estão com o PT. O senhor tem uma ideia, e a população não está vendo isso. Então, eu vejo dessa forma, não está começando. Sempre houve, mas eu não vejo com maus olhos. O que eu vejo com maus olhos é estar com políticos que não condizem na sua conduta, na honestidade, no caráter. Assim, e você pode pensar dos partidos parlamentares honestos e parlamentares que não são honestos. Independentemente, evidentemente, do partido estar ou não na base de sustentação do governo. Eu acho que o que precisa ser efetivamente combatido são desvios de conduta, né? Isso a participação em governo, logicamente, tem que controlar e combater mesmo com partidos aliados, que também acontece. Eu não tenho dúvida nenhuma. Senadora, infelizmente o nosso tempo está já correndo bastante e nós vamos ter que trazê-la de volta aqui, porque a sua sinceridade, a sua franqueza, a forma como a senhora trata essas questões é muito importante. Mas eu queria lhe fazer uma última indagação. Não é? Como é que a senhora vê o relacionamento do PSL com o presidente Bolsonaro? Foi uma grande liderança no PSL, logicamente o PSL cresceu muito sob a liderança dele, o partido se engajou de corpo e alma nos projetos apresentados pelo presidente Bolsonaro.
E me parece que o PSL continua muito fiel aos projetos apresentados pelo presidente, quando são projetos compatíveis com tudo aquilo que o partido defende. Mas esse conflito político que tem existido, a saída do presidente do partido, como é que a senhora vê isso? E como é que a senhora imagina o futuro, que vem a ser o futuro do PSL agora separado, pelo menos politicamente, não do ponto de vista programático, mas politicamente, do presidente Bolsonaro? Eu vejo assim, as pessoas polarizam demais e acham que um dia haverá um partido perfeito. Eu costumo dizer que a única sigla perfeita para a gente ir, que lá não vai ter problema nenhum, é o céu. Mas a gente tem que morrer para ir para o céu. Neste partido não tem problema. Tá todo mundo lindo e maravilhoso. Ninguém controla. Onde tem pessoas, nós temos situações. Então não dá para achar que partido A, partido B vai ser o perfeito. E eu entendo assim também. O PSL foi o paraquedas do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro veio como um grande líder e um grande levante para o partido. E foi uma união, né? E o presidente Bivar cumpriu a sua parte, entregando para o então candidato Jair Bolsonaro, entregou o partido conforme ele quis exatamente. Ele queria o Bebiano de presidente, Julian Lemos de vice-presidente, eu conheci os dois naquela época, e cumpriu. O combinado era no dia 29 de outubro, após o segundo turno, voltar. E as portas foram abertas. Eu quero esclarecer bem, se o senhor me permite, eu vou levar uns minutinhos para terminar, mas para que fique claro. E aí, onde existem pessoas, existem problemas de comunicação, de uma série de questões. E, principalmente, a gente que é parlamentar, a gente que está trabalhando numa situação, mesmo qualquer chefe de um setor, o dono de uma empresa, às vezes, à volta dele, tem pessoas aconselhando ele que, de repente, não estão mostrando a visão geral. Porque, para a gente, ninguém fala onde você errou, mas o comentário rola. Uhum. Então, de repente, até o presidente teve uma visão, sei lá, foi um desentendimento pessoal, e isso está acontecendo muito, quando tem problemas pessoais com fulano, beltrano, seria bom que esses... Porque aí você acirra os ânimos e aí a bomba vem, porque a pessoa tem que se defender e fica lá o toma lá da cá de acusações. De repente, quando você resolve um problema, né, no interno, fica tudo bem, vai embora, tá tudo ok. Mas quando entra nessa guerra de reputação, aí vira incontrolável, tá? Mas eu vou dizer mais uma vez, tudo bem, tá numa situação difícil, é difícil ser presidente da República, é difícil ser senador, é difícil ser secretário, é difícil ser ministro, não é brincadeira para ninguém, a cobrança é muito grande. Por isso eu não vou julgar ele. Porém, eu quero deixar claro uma coisa muito, muito importante. Foi dito que não havia transparência no PSL e foi dito que não havia compliance. Pois bem, nós todos, naquele momento de rompimento, eu sou advogada e eu preciso ver prova de tudo. Eu tenho isso comigo, tá na minha alma, tá na minha essência. Eu não vou sem analisar, eu não vou por paixão. Tudo que eu fiz só por paixão não deu muito certo, não. A gente tem que juntar as duas coisas. E nós fomos todos para cima do partido, tá? Até o deputado Felício pediu explicações em relação à transparência e em relação ao compliance. O que aconteceu? Nenhum partido tem hoje a transparência e o compliance que o PSL tem. O PSL, quando você entra na página dele, está escrito transparência, a prestação de contas é o tempo inteiro, é diário. Não sei se está diário agora, mas a intenção é que seja. E está sendo contratado, eu não sei, porque bem na época que virou essa pandemia, estava sendo fechado um contrato com uma multinacional que exerce o compliance. Tudo que eu estou fazendo no Mato Grosso do Sul, eu submeto ao nosso compliance office e eles me dizem se eu posso assinar ou não.
Isso trouxe uma tranquilidade muito grande para mim. E quando as contas foram abertas para nós, parlamentares, que resolvemos olhar, foram abertas. A justiça tem que ser dita e tem que ser feito. Também não vou dizer que um problema pessoal, possivelmente pessoal, entre o presidente Bivar e o presidente Bolsonaro, pode acontecer a todo momento. E isso nós não temos que meter o dedo, porque nós não sabemos o que ocorreu entre eles. Isso poderia ter sido poupado. E o mais bonito de tudo, tá? Falei também para o presidente Bolsonaro, na época que aconteceu, foi lá atrás, em novembro. E eu falei para os parlamentares no nosso grupo que ainda temos. Vou terminar, tá, professor? Eu disse o seguinte, naquele dia daquela briga, daquele racha, o presidente Bivar chegou e disse assim, aconteça o que acontecer, estava lotado de parlamentar ali, ele falou e todo mundo ficou calado ali. Aconteça o que acontecer, nós continuamos. Se não somos governo, seremos base do governo. E nós continuamos base do governo dentro das pautas que nós abraçamos junto com o presidente Jair Bolsonaro lá atrás. Anticorrupção ao extremo, liberalismo econômico em primeiro lugar, porque é isso que vai salvar esse país, e a pauta conservadora, que eu acho que para Estado mínimo, essa pauta nem deve ser pauta. Ninguém deve discutir com quem o outro dorme, essas coisas. Eu estou ligada muito no trabalho contra a corrupção e econômico. E isso o PSL tem se mantido. Então, traidor é quem não vota com o presidente. A população tem que analisar os votos. E o PSL tem votado com essas bandeiras que nós assumimos junto com ele e votaremos sempre. Porque são nossas bandeiras e a nossa palavra que foi dada também. Não vamos trair a nossa palavra. Agora, os partidos que estavam como aliados no começo, eles não votaram e ninguém viu. Porque ficou prestando atenção na briga. E não adianta, eu tenho que ser verdadeira com isso que eu falo. Então, não vou partir para ataque, não suporto, porque isso é um discurso político raso. O discurso político virou xingamento. Ninguém fala em economia, ninguém fala em corrupção mais. Isso, para mim, é muito triste e eu não vou deixar de sempre esclarecer. Quem tiver ouvidos para ouvir, paciência e razão para entender. Então, ninguém tem que se meter na briga do presidente naqueles problemas internos que tem nos ministérios e tem com os partidos. O que importa é a gente apoiar o presidente, não atrapalhar mais, e eu não serei a lenha que vai botar mais fogo para desestabilizar emocionalmente todos nós. Não só ele, como eu, como qualquer um que está realmente imbuído disso, sabe? Então, não sei se eu fui clara, mas eu quero exaltar isso. Somos base do governo e base fiel às mesmas pautas, nós não mudamos. Isso é importante colocar. Parabéns pela coragem, pela postura, porque, de fato, o PSL continua defendendo as bandeiras liberais. E enquanto o governo, sob o comando, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, que é um liberal convicto, respeitado no mundo inteiro, continuar com uma pauta liberal, o PSL vai continuar como tem apoiado, né, esse governo e em pautas extremamente importantes. De modo que eu acho que a sua postura é absolutamente correta, independentemente de desavenças pessoais e problemas políticos, muitas vezes causados por questões regionais ou locais. Esses conflitos existem, e existem até mesmo dentro de um mesmo partido. Às vezes existem conflitos e gente que vota. Agora, o que nós não podemos fazer é trair o pensamento liberal, e isso nos une ao presidente Bolsonaro e nos une a qualquer partido que pense de maneira liberal, e isso o PSL continuará fazendo. Senadora, eu queria agradecer imensamente a sua participação nessa live. Vamos marcar uma outra conversa para a gente continuar discutindo vários outros temas que nós teríamos para falar. E eu vejo que o deputado Bozella já está nos esperando. Bozella. E quem sabe numa próxima live possamos reunir numa mesma tela tanto o Bozella quanto a senadora e eu mesmo e outras pessoas para discutirmos juntos. Quero convidá-la para continuar assistindo aqui a nossa live, agora com a participação do Bozella. Agradeço imensamente a sua presença e, repito, está aqui o convite para nós continuarmos muito em breve e voltarmos com essa conversa.
Obrigada, obrigada pela oportunidade. Para todos que estão aqui, ó, nos acompanhando. E pelo seu carinho, pelo seu carisma, pela sua paciência, com tudo isso, que não é fácil. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que a gente, com boa vontade e sem animosidade, o que importa é o nosso país, o que importa é o nosso povo. As questões pessoais não importam, né? Deixa para as pessoas, deixa para cada pessoa lá que teve esse problema. Então, muito obrigada, estou à disposição sempre. E minha admiração eterna pelo senhor. E vou assistir agora, tá? Obrigada. Obrigado, senadora. Até a próxima, então. Foi um prazer. Até. Muito obrigada. Queria rapidamente comentar com os nossos amigos que estão participando nesse live que a senadora comentou um tema que me parece extremamente importante, né? Às vezes, os mais desavisados, digamos assim, acham que o que aconteceu entre o presidente Bolsonaro e o PSL foi assim a criação de um ambiente de absoluta animosidade do ponto de vista político. E isso não está acontecendo, né? Existem realmente conflitos pessoais, e aí é fácil entender, como eu disse, até mesmo dentro de uma família essas coisas acontecem, mas o que nós não podemos esquecer é que o PSL e o presidente Bolsonaro e todo o governo continuam muito abraçados a um mesmo ideal, que é o ideal liberal, é o ambiente que nós defendemos e que o presidente colocou desde o começo na sua plataforma de governo. Você entrar. Pronto, deputado. Que alegria. Desculpe tá aí. Bem? A gente tem um aprendizado a fazer aqui com essa tecnologia, porque agora tudo que acontece em termos de live, distância, mídia social, é um aprendizado que hoje todo mundo tem que usar, né? É uma satisfação enorme recebê-lo aqui. E eu queria, como fiz com a senadora Soraya, lhe convidar para fazer a sua própria apresentação. Eu só diria que o deputado Júnior Bozella é um deputado aguerrido, jovem, corajoso e, sobretudo, de enorme importância no PSL, porque preside o Diretório Regional do Estado de São Paulo e tem tido uma participação importante em toda a discussão dos grandes temas nacionais na Câmara dos Deputados, da mesma forma que nós pudemos verificar com a participação da senadora Soraya. De modo que eu queria, deputado, que o senhor mesmo fizesse uma apresentação sua, enfatizando aqueles pontos que acho importante transmitir para aqueles que estão participando desse live, e depois nós começamos uma conversa sobre os temas que nos trazem aqui hoje. Prazer falar com você. Você que é nosso professor, tem toda uma história. Você é um verdadeiro homem de currículo, que é o que falta para o nosso país, né? São pessoas de reserva moral. Você que, com todo o seu histórico na vida pública, foi vereador, deputado federal, agora recentemente é secretário da Receita, numa função importante junto ao ministro Paulo Guedes. Então é sempre uma honra, uma satisfação poder dialogar com você, porque você enriquece qualquer assunto que venha ao encontro dos interesses da nossa nação. Então eu, enquanto homem público, eu procuro sempre me espelhar nos bons valores. Você é um desses bons valores, assim como o nosso presidente Luciano Bivar, que é uma pessoa honrada, honesta, e eu vim ao PSL justamente por causa desses princípios, dessa maneira que eu ingressei nas fileiras desse partido, que para mim é um partido que tem muito a contribuir com políticas públicas do nosso país, com a nossa sociedade. Eu fui secretário municipal antes de me tornar vereador no município de São Vicente, mas tudo isso só quando eu atingi a minha independência profissional financeira, porque eu aprendi dentro da minha casa que política não é profissão, política é vocação. Então, me ensinaram Isso é muito importante. Me ensinaram a trabalhar, a conquistar a minha independência profissional, financeira, concluir meu curso na faculdade de Direito, montei a minha empresa, meus próprios negócios. E quando eu estava com a minha vida tranquila, redonda, eu ingressei
na vida pública, efetivamente, apesar de sempre ter militado, Sintra. Eu fui sempre líder estudantil, na faculdade dirigi o diretório acadêmico, na época da faculdade, na época da escola eu fui presidente do Centro Cívico, né? Fui presidente de juventude partidária, participei de muitos movimentos aí, estudantis, então eu sempre tive uma participação efetiva na política, sempre gostei, mas acabei ingressando na vida pública só depois desse momento que eu consegui alcançar na minha vida. Então, fui secretário municipal, ao sair da secretaria municipal, disputei a vereança, fui um dos vereadores mais votados na cidade e, num curto espaço de tempo, tive quase 4.000 votos. Num ano de vida pública, eu resolvi ser candidato a deputado estadual. Então, tinha acabado de iniciar o mandato de vereador, mas estava cumprindo um bom resultado à frente do mandato de vereador, entregando resultados para a população. E disputei a eleição de deputado estadual em 2014. E essa eleição eu fui muito bem sucedido, apesar de não ter sido eleito, porque o partido exigia uma quantidade muito grande de votos, mas eu, em um ano de vida pública, eu saí de 4.000 para 50.000 votos. Fiquei na suplência e resolvi disputar, 2 anos depois, a prefeitura. Apesar de não ter sido eleito deputado estadual, continuei na vereança. Teria uma reeleição de vereador muito tranquila, mas resolvi ser candidato a prefeito por convicção. Não queria me acomodar no mandato de vereador, até porque, como eu disse no início, a questão da política na minha vida, ela não é questão financeira, não é uma questão de me profissionalizar na política. É uma vocação, é uma coisa que eu faço com muito gosto. Quando você tem independência, você tem altivez, você tem condições de enfrentar os problemas de acordo com os interesses da população. E é isso que te faz ser diferente, né? Você ter independência, você pode falar o que você pensa, você pode ficar à vontade, você não tem rabo preso com ninguém. Isso foi muito fruto da minha educação. Então, foi os ensinamentos que eu tive dentro da minha casa, né? Através do meu pai e da minha mãe. E quando não ganhei a eleição para prefeito, eu continuei firme, de pé, tocando a minha vida, minhas atividades profissionais, onde eu tive a honra, a oportunidade de também ser superintendente da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Vivi uma experiência no Executivo Federal, isso para mim foi muito bom, me deu uma outra visão também, dentro do campo executivo da administração pública. Tinha sido secretário municipal, vereador, ocupei o Legislativo e fui para o Executivo Federal. E aí apareceu na minha vida a oportunidade de disputar uma eleição de deputado federal, a convite do então deputado Luciano Bivar. Falou para mim: olha, Bozella, você é um rapaz aí trabalhador, já tem uma condição de voto da última eleição, tem todo um capital político e o PSL tem um projeto. Nós não temos dinheiro, mas nós somos íntegros, nós somos honestos, nós temos uma capilaridade aí em São Paulo, então você pode nos ajudar a construir o PSL no estado de São Paulo, montando os diretórios, conversando com esse ativo político que o PSL nutre em São Paulo. Nós tínhamos ali, na época, quase 70 vereadores, alguns vice-prefeitos, e eu aceitei a missão. Eu tinha a proposta de outros partidos que eu tinha relacionamento, até porque quando você tem 50.000 votos, ô Sintra, todo mundo quer te ofertar alguma possibilidade, ou seja, o fundo eleitoral, para que você faça parte, você é um número, para que você possa fazer parte na montagem daquela chapa. E no PSL foi diferente, porque Luciano foi muito honesto, muito sincero, e falou: olha, o projeto é a gente vencer a cláusula de barreira, eleger um deputado federal por estado, e você vai ter que montar a chapa de federal, de estadual, vai correr trecho, coloca o carro na estrada aí e vai em frente. Então, eu abdiquei de estar em outros partidos, por interesses financeiros, de fundo eleitoral, para acreditar no projeto do PSL na pessoa do deputado Bivar, né? Como eu disse no início, um homem correto, honesto, defensor das pautas liberais, enfim. Então, até a eleição, a presidência da República disputou para sustentar a tese do imposto único. Então, isso tudo me chamou a atenção, me fez acreditar nesse projeto, e quando, depois de 1 ano e meio de estar no PSL, de ter feito essa construção mais orgânica dentro do partido, veio a notícia que o então deputado, à época, o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, ia ingressar nos quadros, nas fileiras do PSL. Eu não era bolsonarista, mas eu era anti-PT, eu era a favor do combate às pautas de corrupção, a favor das pautas de segurança pública, ferrenho combate a essas pautas que o PSL sempre sustentou, né? Combate à corrupção, defendendo o liberalismo econômico, então, mais no campo da direita. E quando o Bolsonaro
escolheu o PSL, eu entendi aquilo como uma missão. E como ele não escolheu nenhuma outra agremiação, até porque essas outras agremiações, todas elas tiveram ali realmente sinalizações negativas ao então candidato a presidente da República, que ele poderia sofrer qualquer tipo de sabotagem, que ele poderia ter a sua legenda negociada, vendida, e o que fez ele escolher o PSL, acredito que tenha sido a mesma questão que a minha, né? O mesmo objeto que eu escolhi o PSL, né? Pelos mesmos princípios. A segurança jurídica, política, a integridade, um partido limpo, pequeno, mas limpo, né? Então, por Bolsonaro ter optado pelo PSL, porque não foi Bivar que procurou Bolsonaro, foi Bolsonaro que procurou Bivar e PSL para ter um porto seguro, né? E ele enxergou na figura do nosso partido, do nosso presidente Bivar, esse porto seguro. E aí Deus quis, entre trancos e barrancos, que eu me elegesse deputado federal aí com quase 80 mil votos, e hoje tem essa missão importante aí de falar em nome de quase 80 mil pessoas e de todos os brasileiros, não só do estado de São Paulo, mas de todos os outros estados do nosso país. Deputado, nós conversamos um pouco agora com a senadora Soraya e falamos sobre o coronavírus, sobre as medidas de alívio econômico que o governo está implantando, né, para nós superarmos essa crise. E gostaria agora de abordar nessa nossa conversa a questão política brasileira, né? O deputado é presidente do Diretório do Estado de São Paulo, maior estado do país, é a locomotiva do país, é o estado que tem o maior número de parlamentares, a nossa bancada são 70 deputados, e a representação do PSL também, São Paulo, é grande, é importante. Então, eu queria abordar a questão política e gostaria de fazer uma primeira pergunta. Como é que está estruturado o PSL no estado de São Paulo e qual é a sua perspectiva para essas eleições agora em outubro? Há quem diga, inclusive, que com esse negócio de coronavírus e tudo mais, a eleição possa até vir a ser adiada. Qual é a sua visão? Qual está sendo a estruturação do partido no estado e, ao mesmo tempo, qual é a sua perspectiva com relação a essa crise e o impacto que isso pode ter na política? Olha, Sintra, a gente atravessou um momento ali de dificuldade na transição do partido, mas graças a Deus a gente superou isso com muito trabalho, com bastante propósito, isso era o mais importante de tudo. E no momento que a gente assumiu a presidência do partido, toda a nossa executiva estadual, a gente concentrou a nossa energia, os nossos esforços para recolocar os pingos nos is, aí, restabelecer algumas verdades e fazer com que aqueles diretórios que eventualmente haviam sido destituídos pudessem sofrer um outro tipo de negociação, de interlocução e de respeito, principalmente. Então, a gente fez um trabalho num curto espaço de tempo, porque a gente já assumiu em dezembro, a gente praticamente pegou o período aí de férias, aí teve janeiro, que é um mês onde as pessoas realmente estão descansando. Logo na sequência veio o carnaval em fevereiro e, infelizmente, iniciou a pandemia. Então, no curto espaço de tempo, acho que o resultado foi bastante satisfatório. Foram 122 vereadores no mandato que migraram para o PSL. Nós filiamos pessoas importantes, de envergadura, no campo político, pessoas de bem que querem contribuir para a política no seu município, no nosso estado e no nosso país. São prefeitos de cidades estratégicas como São Carlos, que é um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. O prefeito se filiou ao nosso PSL. Sorocaba, a prefeita Jaqueline, a delegada de polícia, uma pessoa íntegra, correta e que optou pelo nosso PSL, assim como outras cidades que prefeitos no mandato, em diversas cidades, acabaram migrando para o nosso partido. E vice-prefeitos também, de cidades como Paulínia, enfim, tantas outras cidades estratégicas no cenário estadual. Então, o partido cresceu muito em número de filiados, em número de detentores de mandato, se consolidando antes mesmo do processo eleitoral de outubro, como o partido de maior expressão no campo da direita, o partido com uma alternativa muito boa para a sociedade. E aqui em São Paulo, acho que a gente vai conseguir fazer essa lição de casa, mesmo com essas dificuldades do momento. Acredito que a eleição ela deve existir. Se não for em outubro, talvez no máximo
essa discussão que tem sido travada entre os líderes dentro da Câmara Federal, talvez ali na primeira semana de dezembro. Mas creio eu que com as 7.000 candidaturas a vereadores que nós já estão estabelecidas, né? São 400 diretórios que o PSL conseguiu organizar. Detalhe que quando a gente, ao assumir, praticamente todos haviam sido implodidos, né? Todos haviam sido desmontados literalmente. Então, tem 400 diretórios hoje de pé, com 7.000 candidatos a vereador, né, com 200 candidatos a prefeito. Tem hoje 400 diretórios municipais, de um total de 700 e o número de municípios no estado de São Paulo, praticamente a totalidade, então. Com candidaturas a prefeito, né, em 50% desses diretórios, são mais de 200 candidatos a prefeito, 190 candidatos a vice-prefeito. Onde a gente não tiver candidato a prefeito, nós vamos ter candidato a vice-prefeito, e a chapa de vereadores devidamente organizada. Então, foi um trabalho de grupo, de união, de equipe, e um trabalho limpo, honesto, transparente, para que a gente pudesse, olho no olho, respeitando o homem, respeitando a mulher, respeitando o cidadão, respeitando aquelas pessoas de bem que querem fazer política, e optaram pelo nosso partido, porque enxergaram nesse novo momento uma oportunidade de ter a certeza ali da sua legenda, do seu diretório, da segurança jurídica que antes, infelizmente, o PSL não transmitia para aqueles que pretendiam se filiar ao nosso partido. Deputado, como essa crise de saúde, crise econômica, está dando para fazer, para pôr a militância na rua, está dando para fazer política, ou nós corremos o risco até de nem ter eleição municipal esse ano? Veja bem, Cinta, você sabe que o combustível do político é a saliva, né? E eleição a gente tem que gastar, são os 3 S, né? Saliva, suor e muita sola de sapato. Nós estamos nos readequando a essa nova realidade. Eu tenho feito aí um trabalho hercúleo aí no sentido de me comunicar com esses diretórios através do Skype, através das lives, enfim, manter essa chama acesa. Tenho percebido que as pessoas têm trabalhado muito nas suas respectivas cidades, feito reuniões, mesmo que à distância, ou respeitando as normas de segurança, usando máscara, fazendo o respeito ao distanciamento mínimo exigido. E é lógico, se você tivesse dentro de uma normalidade, obviamente que seria mais fácil a gente ter o contato físico, humano. Eu sou defensor dessa política, eu não gosto muito do online, eu prefiro bastante trabalhar nesse offline. Eu acho que é o jeito de você ter sensibilidade. Mesmo você convivendo com ela, e depois ela demonstra ser outra no dia a dia. Ela pode até ser um bom chefe de família, ter sido um bom empresário, um bom profissional na sua atividade fim, mas na política ele acaba se transformando, o poder de repente acaba subindo a cabeça, fazendo tomar outras atitudes. Então eu sou defensor de uma pré-campanha onde as pessoas tenham melhores condições de conhecer os seus candidatos, não à distância, mas de uma forma mais presencial, sim. Então, obviamente, eu acho que esse momento, nesse sentido, ele atrapalha um pouco o processo democrático. Perfeito. Mozella, você que está agora comandando a parte política aqui no estado de São Paulo, eu tenho ouvido aí, a gente tem ouvido falar muito, né, nos candidatos que o PSL poderá eventualmente lançar à Prefeitura de São Paulo, a vários municípios, né? E alguns nomes têm surgido, evidentemente que alguns nomes importantes, como o seu mesmo, mas também do Major Olímpio, a Joyce, e agora também a deputada estadual Janaína, que tem sido mencionada, inclusive, até como uma eventual presidenciável do PSL para ser trabalhada como uma futura candidata. Como é que o PSL está lidando com essas candidaturas e qual é a sua avaliação acerca da performance do governador João Dória na administração dessa crise e o potencial que ele teria nas próximas eleições, em função desses fatos todos? Olha, Sintra, a gente precisa destacar para o nosso público, né, aquelas pessoas que acreditam na política do campo ideológico, mais voltada à questão da direita, ao conservadorismo, ao liberalismo, enfim, ao patriotismo, que você tem dentro desse PSL, dentro dessa direita mais racional, que dialoga,
enfim, que entrega resultados, que evita ser uma fábrica de crises a todo instante e estar mais preocupada, né, em trabalhar em benefício da população, figuras, né, com essa responsabilidade, no caso, como você citou. Isso são ativos importantes do nosso PSL. O Major Olímpio, a deputada Janaína Pascoal, a deputada Joyce Hasselmann, que é a líder do nosso partido na Câmara Federal, o Major é o líder do PSL no Senado. Eu acho que esses nomes são nomes que traduzem muito aquilo que o PSL, de forma orgânica, de forma liderada pelo nosso presidente Luciano Bivar, pensa e trabalha, né? Então, são pessoas que não fugiram nunca às suas convicções, não dobraram as suas espinhas e se mantêm com altivez a favor da população. Então, são nomes de expressão nacional. A deputada Joyce realmente é uma pretensa pré-candidata, se depender do nosso partido. Isso é um desejo, uma vontade do nosso PSL, e se ela abraçar essa missão, para nós será uma honra ter a deputada Joyce como candidata a prefeita na capital. Acredito que ela irá cumprir essa convocação, esse chamamento do nosso partido, até para que ela possa expor. A capital, você sabe que é uma referência, é um exemplo, e pode mostrar para toda a população do nosso Brasil o que nós do PSL pensamos. Eu acho que a Joyce é uma excelente candidata, é um excelente nome, foi uma excelente líder do governo, enquanto esteve lá na liderança do governo no Congresso, e agora também tem se demonstrado aí uma excelente líder à frente do PSL, né? Tem trabalhado incansavelmente, não quis só a liderança por status ou para ter o seu nome estampado ali nos jornais, mas realmente para trabalhar. Acho que o Major Olímpio é um nome muito bom a ser trabalhado, também tem que ser convocado para ser amanhã o nosso pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, justamente para que a gente possa também ter esse contraponto àqueles que estão insatisfeitos com a gestão do governador João Dória nesse atual momento. Acho que o PSL pode ser uma opção ao PSDB, que há muitos anos vem governando o Estado de São Paulo. Eu respeito, eu tenho uma relação de independência. Eu acho que é importante nós políticos termos essa noção, essa condição de respeitar os governantes, tratá-los como adversários e não como inimigos. Você citou a deputada Janaína Pascoal, que é a deputada mais votada da história, teve 2 milhões de votos, e a deputada, não sei se é do desejo dela, amanhã está liderando um processo de candidatura à presidência da República, mas é um nome de expressão. Eu creio que por estar no nosso partido, por ter essa segurança, esse conforto, e se tiver no horizonte dela, eu acho que é um nome muito bom a ser trabalhado. Primeiro, ela lutou contra o impeachment, ela lutou a favor do impeachment contra o PT. Então, ela foi uma das responsáveis para livrar o Brasil das amarras do PT. Eu acho que todo esse sentimento que nasceu na sociedade brasileira em 2018 deve-se muito. Eu acho que até o próprio atual presidente da República, ele é um produto do Petrolão, do Mensalão, de tudo aquilo que as pessoas rejeitaram. E a Janaína ajudou muito para que a gente pudesse tirar esse pessoal do poder e dar uma higienizada na República do nosso país. E aí formou um movimento na sociedade que queria encontrar um nome que pudesse nos representar contra a corrupção, contra o petismo, enfim. E aí a gente já sabe o resultado da eleição, qual foi em outubro de 18. Mas a Janaína teve um protagonismo muito grande. Acho que ela foi uma das grandes responsáveis, e hoje ela está aqui conosco, no nosso PSL, representando o nosso partido. E nos honra muito a postura dela na Assembleia Legislativa, com independência, assim como os outros nomes que eu citei, o Major Olímpio no Senado, a Joyce na Câmara Federal. E eu acho que ela é, sim, um nome importante a ser trabalhado. Isso mostra que o nosso partido também tem um projeto com a sociedade. Nós somos um celeiro. Nós temos aqui uma preocupação com a qualidade das pessoas que compõem o nosso time. Nós não queremos um catado, um apanhado de gente sem um mínimo de critério. Então, esses nomes são nomes que têm expressão e que no dia a dia têm demonstrado o seu respeito, a sua integridade com a coisa pública. E quanto ao governador, eu acho, Cintra, o que tem incomodado muito nessa relação
nesse combate da pandemia, que é um grave problema, que é mundial, o nome já diz, a pandemia ela é algo universal, é a falta de equilíbrio, de união, de diálogo que está existindo entre os poderes. Eu acho que isso é muito fruto também da falta de desejo do próprio chefe da nação de querer construir esse diálogo. Então, desde o primeiro momento, a opção foi dar de ombros para o coronavírus e tratá-lo apenas como uma gripezinha, que não é, e está provado que o coronavírus é um problema muito sério. E eu acho que errou todos nesse sentido, né? Mas principalmente quem deveria dar o exemplo, que era o presidente da República, de ter convocado logo no primeiro minuto os prefeitos, os governadores, sem nenhuma estratégia de guerra. Eu sou muito contra um governo que está mais preocupado em impulsionar a guerra do que a paz. Não concordo com isso. Acho que o chefe da nação tem que ter essa responsabilidade. Eu gosto de falar a verdade. Santo Agostinho já dizia, né? Prefiro aqueles que criticam porque me corrigem do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. Então, eu sou aliado do Brasil, sou aliado das pautas de interesse da nação e jamais serei alienado, cego, para falar apenas o que o meu representante queira ouvir. Eu não estou aqui para agradar ninguém, para puxar o saco de absolutamente ninguém. Então, eu acho que essa discussão que existe com relação você vê que o ministro da Saúde agora, o Sintra, já voltou a dizer, nem o Mandetta, na época, falava em fechamento total, em lockdown. Então, o próprio ministro que foi substituído pelo chefe da nação já está contrariando aquilo que ele não queria fazer logo no início da discussão da crise. Então, é muito negativo o fato de você, no meio de uma pandemia, onde nós vamos ter severos problemas econômicos no futuro, eu acho que o Brasil não vai ter grandes condições de se recuperar nesse pós-crise, justamente porque eu entendo que o governo acabou perdendo a mão com relação à gestão, com relação a conduzir os problemas. Hoje mesmo, eu vi o presidente da República desautorizar o líder do governo na Câmara, que ontem mesmo encaminhou uma orientação para para flexibilizar ali o reajuste de alguns servidores públicos, contrariando a orientação do ministro Paulo Guedes, que era um congelamento. Ele queria um congelamento até o final de 2021. Então, essa crise de comunicação, essa crise comportamental de você não conseguir sustentar de tarde o que você combinou de manhã, isso tem contaminado como um todo a República, né, do nosso país. Então vai ser muito difícil, com esse estilo, com esse comportamento, a gente conseguir superar essa crise sanitária e essa crise econômica. Obviamente que sem diálogo, desde o primeiro minuto, sem unidade, sem uma orientação do Estado-Maior, sem uma orientação do governo central, para que os governadores e os prefeitos pudessem vencer o ciclo da crise sanitária e automaticamente, gradativamente, ir superando o problema da economia, ficou impossível da gente aqui agora imaginar quais serão os impactos negativos que a economia irá sofrer. A vida dos brasileiros nem se fala assim, estamos chegando aí a quase 9 mil mortes, mais de 120 mil contaminados. Então, nem a tragédia de Brumadinho, que sensibilizou a todos nós, teve algo tão perto disso, foram 200 mortes. Então, nós brasileiros temos que ter essa noção de que uns podem superar a gripe, uns podem ficar assintomáticos, mas muitos, infelizmente, não morreriam nesse instante. Talvez teriam aí mais 10, 15, 20 anos de vida, independente de estar no grupo de risco ou não. A gente está lidando com algo que não tem cura, que não tem vacina, que não tem remédio. Então, a gente não pode brincar. Então, tem pessoas que, às vezes, acham que uma vida não faz diferença. Mas quando nós, cidadãos, temos as informações, o conhecimento de pessoas que estão morrendo ao nosso lado, antes não tinha no início. Hoje nós já sabemos que tem muitos amigos que se contaminaram. Aqui em Santos, por exemplo, um médico, um cardiologista renomado, histórico, o doutor Sérgio Paulo, infelizmente, faleceu na semana passada, vítima da Covid-19. Então, estava bem de saúde, não tinha nenhum problema que demonstrasse que ele morreria logo mais. Então, foi vítima
desse vírus que pode amanhã pegar qualquer um de nós, meu pai, minha mãe. Eu quero que nenhum ente meu se parta desse planeta agora. Muito bom, deputado. Mais uma pergunta e depois nós vamos precisar encerrar. Já estamos quase 1h30 nessa conversa. E sem dúvida alguma, nós vamos ter muitos outros temas para conversar em futuras lives. Desde já está aqui o meu convite para voltarmos nesse diálogo. Mas, voltando ao tema político, nós tivemos agora como uma grande reviravolta política no Brasil a questão do ministro Sérgio Moro, não é? A saída dele do governo, e alguns dizem a consolidação desse nome como um futuro candidato a presidente da República, como uma alternativa até ao presidente Bolsonaro. Não é? Como é que o senhor analisa a participação do ministro Sérgio Moro como ex-juiz, uma pessoa, sem dúvida alguma, um grande herói nacional, mas que politicamente vem enfrentando aí agora, né, gerando essa crise e, eventualmente, se colocando como candidato, mas, por outro lado, também gerando aí alguma divergência muito grande dentro da própria base de apoio do governo. Como é que o senhor vê essa questão e o relacionamento do PSL agora dentro desta eleição presidencial de 2022, com a presença do Moro agora? Olha, Sintra, eu acho que todas essas mudanças que aconteceram no meio dessa pandemia, elas foram prejudiciais para o Brasil. Eu acho que tudo deveria existir um time necessário para que essas coisas se resolvessem. As trocas de ministros, seja da saúde, seja da justiça, eu acho que tudo isso poderia ter sido aguardado para o momento ideal. Eu acho que o foco principal era todos nós, o Congresso, os poderes, o STF, enfim, o Poder Executivo. O foco principal é no combate à Covid-19. Mas não foi essa a opção do governo central. Essas interferências, a hora de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, eu acho que todas essas prerrogativas que o presidente da República se sente no direito, é constitucional, evidente, respeitando os artigos, né, básicos da Constituição, né, não ferindo o princípio da moralidade, enfim, da impessoalidade. Eu acho que a gente precisa entender também que nós somos regidos pela Carta Magna, né? E não é o presidente da República que é a Constituição, ele nem está acima dela. Então, esse equilíbrio, essa divisão entre os poderes, ela é fundamental. E o que me chamou a atenção foi o fato dessas interferências ocorrerem num momento tão trágico para todos nós brasileiros, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. Então, eu acho que tudo isso poderia ter sido postergado. Não era o momento de fazer nenhuma movimentação mais radical. O momento era de ter um plano estratégico a favor dos brasileiros para tentar suprir as dificuldades dessa crise. Então, quando você troca o Moro no meio da pandemia, você gera mais uma crise institucional, mais uma convulsão política na sociedade. Quando o presidente faz a opção de renunciar aos propósitos de governar o país e estimular sempre uma base mais barulhenta, uma base mais ideológica, isso faz também com que ele cresça no seu índice de impopularidade. De uma semana para cá, logo após a saída do Moro, a XP trouxe uma pesquisa que o péssimo e ruim saltou para 49%. Nós estamos chegando a quase os incríveis 50% de péssimo e ruim. Então, o presidente faz a opção de fazer um debate político, pensando na eleição de 2022, antecipando um processo que não é nada saudável, porque o mais interessante de tudo, Cíntia, seria o seguinte: o presidente se elegeu no segundo turno com 57 milhões de votos. Hoje eu vejo pessoas falando que se arrependeram de votar no Bolsonaro. Isso é muito negativo. O ideal seria o quê? Você entregar um bom resultado, você ser um bom presidente da República, para aquelas pessoas que não votarem em você quisessem votar na próxima eleição. Agora nós estamos vendo um movimento inverso. Aqueles que não votaram não migraram para o campo do presidente, e aqueles que votaram estão se dizendo arrependidos de terem votado. Então, você tem um terço da população ali que ainda, talvez por não entender o contexto político, apoia o atual mandatário, mas você tem 70% que não apoiam. Então, o número é muito mais agressivo daqueles que não apoiam. Então, essas mudanças, eu acho que elas só trouxeram prejuízo para a governabilidade, a ponto do presidente agora se sentir acuado nas cordas e tem que fazer
aquele último suspiro, aquele ato de misericórdia, aquele gesto mais promíscuo que todos nós batalhamos para que não pudéssemos retroceder. Jamais eu imaginaria na eleição de 2018, quando eu estava lá nos palanques, nos trios elétricos, que a gente teria um retrocesso a ponto de ver esse governo que a gente ajudou a eleger fazer um acordo com o Centrão. Que é tudo de ruim que tem. Esse foi o último estágio. Se tivesse sido construído, Sintra, o acordo com o Centrão, logo no primeiro ano de mandato, mas não é acordo. Era não ter xingado, era não ter colocado a milícia digital para atacar os caras. Porque tudo bem, se você ficou 28 anos lá no Congresso e sabia que esses caras eram bandidos, você, enquanto deputado e atual presidente da República, falava, só tem bandido lá no Centrão, eu não quero conviver com eles. É um direito. Agora, uma vez eleito, você não querer conviver, também é um direito. Agora, para fazer um acordo, para se salvar de um processo de impedimento, é muito ruim, Sintra. Antes tivesse feito, então, um acordo para aprovar a reforma tributária, para aprovar o pacote anticrime do Moro, para aprovar a Previdência num menor espaço de tempo e não em 11 meses que o Congresso teve que se virar para aprovar porque o governo não tinha interlocução nenhuma, e isso atrasou, né, a evolução econômica do país. Então, quanto ao Sérgio Moro ser candidato em 2022, talvez isso nem estivesse no horizonte dele. Talvez ele continuasse ministro, um juiz que ficou 22 anos e abdicou de tudo, renunciou à estabilidade do serviço público, com um bom salário, com um histórico, podendo dar palestra em qualquer lugar do mundo. O homem que prendeu o Lula, o homem que ajudou a passar o país a limpo, aceitou uma missão, acreditando num governo que iria combater a corrupção, renunciou. Isso foi um gesto de patriotismo. E agora não aceitou nenhum tipo de interferência que pudesse amanhã manchar a biografia e o histórico dele e jogou fora tudo isso do dia para a noite, o obriga, dentro da sua popularidade, daquilo que nós brasileiros somos gratos ao que o Moro fez, eu acho que irá obrigá-lo a se posicionar para um processo futuro em 2022 que talvez nem tivesse no horizonte dele, mas, na minha opinião, passou a ser uma possibilidade, uma realidade, porque quem é cidadão, quem gosta das coisas certas e quem quer se doar para a política, né, e o que nutre os princípios do bom homem público são justamente esses. Você, através de uma atividade pública, você usa ela como um instrumento de transformação. É isso que eu defendo, é isso que eu sustento. E o Moro, sempre através da sua atividade pública, enquanto juiz, usou desse instrumento para transformar a sociedade, enquanto juiz. Enquanto ministro, tentou fazer o mesmo. Então, se ele tem esse espírito, que é o que a todos os homens públicos deveriam ter, para mim ele se torna, assim, um possível e um bom nome para 2022, a ser trabalhado, obviamente. Tomara a Deus que possa caminhar conosco aqui. Muito bom, Bozella. Eu queria, cumprimentando aí e lhe parabenizando pela sua coragem, pela sua coerência, clareza das suas ideias, queria deixar um convite para nós voltarmos em próxima oportunidade aqui nessa live, continuar essa conversa. Eu acho que a sua participação na política em São Paulo aqui está sendo muito importante. O fortalecimento do partido, do PSL, é uma missão a que todos nós estamos profundamente envolvidos e engajados. Eu acho que o PFL e a Fundação Índigo, e que muito em breve se chamará Fundação Futuro, né, tem esta missão de discutir as bandeiras do nosso partido, o que é um liberalismo moderno, e eu vejo na sua participação o reflexo desta visão, um liberalismo consciente, moderno, que respeita algumas preferências pessoais que, em realidade, não são temas políticos, são mais temas de costumes, mas que se aferra bastante ao verdadeiro liberalismo do ponto de vista social, econômico e político. E essa é a grande missão do PSL. Eu acho que esse é a grande desafio que nós precisaremos enfrentar daqui para frente. Sem dúvida alguma, o PSL, isso é inegável, né, se firmou como um grande partido no Brasil a partir da adesão à candidatura do presidente Bolsonaro. E esse divórcio entre o partido e o presidente Bolsonaro, não do ponto de vista de estar na base do apoio e de votar em bons projetos, mas do ponto de vista pessoal, esse divórcio apresenta o PSL agora como um grande desafio à sua frente. Eu acho que essa é a nossa função e a sua presença aí no Diretório de São Paulo vai ser um grande apoio
para a definição dessa linha de ação do partido. Então, eu queria agradecer muito a sua presença e dar aí para você se despedir dos nossos ouvintes, não sem antes convidar todo mundo para voltar de novo na semana que vem, com mais uma conversa com pessoas importantes, como o deputado Bozella dentro do PSL, para continuarmos com essa conversa. Bozella. Agradeço, Sintra. Me sinto extremamente confortável em encerrar fileiras aí, né, com você ao seu lado, né, do presidente Bivar, os deputados que compõem a nossa bancada do PSL Raiz, os senadores, senador Olímpia, senadora Soraya, enfim, os deputados estaduais de São Paulo, que têm sido aí também valentes, né, nesse combate a favor, né, das pautas de interesse da população, não só do Estado de São Paulo, mas do nosso Brasil, e dizer que as perspectivas são enormes a favor do nosso partido, um partido limpo, honesto, né, e que dá oportunidade para todos. E isso tudo em nome do presidente Bivar, que é um homem extremamente sensato e democrático. Então temos muito a conquistar ainda a favor da nossa nação, separando sempre a diferença do público com o privado. As instituições, elas não são um ambiente familiar. A liderança da Câmara, a presidência de um partido, o Supremo Tribunal Federal, uma embaixada, qualquer tipo de outra instituição. Todas elas são públicas, né, e são repartidas de forma democrática, de forma respeitada. Eu acho que é isso que está faltando um pouco na figura de alguns líderes políticos do nosso país. Entender que nem tudo, um partido político ele não pode funcionar exclusivamente para atender os interesses, né, da sua própria família. Então, é isso que eu defendo, é isso que eu sustento, em todas elas, né, em todas as instituições que compõem a nossa nação, a nossa república, o nosso eixo organizacional. Então, eu fico muito feliz de estar nesse PSL e vou combater sempre o bom combate, pode ter certeza. Vencer o mal com o bem, né? E o que me assusta não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, os bons não podem se calar e o Brasil tem muito ainda a ser trabalhado e nós vamos conquistar, com certeza. Obrigado, Muito sim. bom. Deputado Júnior Bozella, muito agradecido. Parabéns aí, mais uma vez, pela sua coragem, pela sua disposição de lutar. E queria convidar todos aqueles que nos acompanharam aqui para voltarmos na semana que vem para mais uma conversa dessa, como disse, da fundação do nosso partido, do PSL, que tem como missão desenvolver a nossa linha programática, discutir o que representa o liberalismo sério, que está no cerne, no coração do nosso partido, e ajudarmos aí a superar a crise atual e desenvolvermos o país de acordo com o nosso sonho, com aquilo que nós queremos construir. Obrigado a todos. Sintra, parabéns, Sintra, pelo trabalho à frente da Fundação e toda a sua equipe, a Viviana, todo o pessoal que está contribuindo e ajudando aí na frente da Fundação Índigo. Parabéns. Muito obrigado. Até a próxima, então. E bom dia, boa tarde, aliás, boa noite já para todos, né? E até a próxima quinta-feira, então.